Olá, caríssimos irmãos e amigos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E peço a tua inscrição, peço que ao se inscrever ative o sininho das notificações, aquele sininho, que quando eu gravar outra vez um outro vídeo, você receberá as notificações de que eu gravei. Peço que você curta o vídeo, dando aquele like, né? Não custa nada, irmãos, vai só ajudar o canal a crescer. Curta o vídeo, comenta positivamente e compartilha o vídeo, porque isso vai fazer com que o vídeo seja levado para grupos de WhatsApp, grupos de família, contatos seus individuais, enfim, o vídeo vai ser propagado. E isso é fundamentalíssimo para o crescimento de um canal. Eu conheço alguns amigos que tinham 100 e poucos inscritos. Hoje já ultrapassaram mais de 3.000 inscritos. Tem um que está com 15.000 inscritos. Porque ao gravar, as pessoas compartilhavam e o compartilhamento fez o canal deles crescerem para a glória do nome do Senhor. Eu espero que isso venha acontecer também aqui nesse canal do que vos fala aqui agora. Queridos, vamos aqui falar de um tema que eu acredito que alguns irmãos, da minha denominação podem ficar até um pouco chateados comigo, com aquilo que eu vou falar aqui. Se trata do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, tá bom? É aquele capítulo que fala da descida do Espírito Santo sobre os cerca de 120 que estavam ali esperando a promessa do Pai descer sobre a vida deles, né? Então, algumas coisas, por uma simples leitura da Bíblia, a gente consegue desmistificar e consegue, enfim, chegar ao conhecimento da palavra de Deus, da verdade de Deus. Porque muitas vezes aquilo que ouvimos ou que pensamos ao ler a Bíblia de uma forma já com um preconceito, ou seja, com um conceito já pré-estabelecido, muitas vezes não é da maneira como nós pensamos, né? Muitas vezes nós pensamos que é de um jeito e é do outro. A Bíblia não está querendo nos dizer isso. E nós pensamos que é daquela forma que nós imaginamos. O que eu quero dizer com isso? É que a Bíblia não diz que no dia de Pentecostes houve vento ou houve fogo lá no dia de Pentecostes. Pastor, que isso? Isso é heresia? Que isso, pastor? O senhor está falando uma heresia? Pode ser que tenha pessoas que estejam pensando isso agora de mim. Mas, se lermos a Bíblia com honestidade, nós vamos chegar a um consenso de que não houve nem vento e nem tampouco houve fogo. Não houve fogo e nem houve vento. Mas, pastor, explique isso pra gente então. Que história é essa? Olha, se lermos o texto com atenção, o capítulo 2 de Atos, ele é muito conhecido na Bíblia Sagrada, né? Então, nós vemos que no início, lá no capítulo 1 de Atos, versículo 12 a 24, nós vemos ali que é comum afirmar-se que cerca de 120 discípulos estavam reunidos em um cenáculo. Mas vejamos se isso é correto. Em Atos 1, capítulo 12 a 24, Lucas ele diz que os apóstolos voltaram do monte chamado das Oliveiras para Jerusalém e entrando subiram no cenáculo, ao cenáculo, né? Ali estavam reunidos 11 apóstolos, já que Judas, que era um dos 12, não tinha sido substituído ainda por Matias, foi feito naqueles dias ali. Estavam os 11 apóstolos com mulheres e estava também os irmãos de Jesus e Maria, sua mãe. E esta reunião, na qual estavam cerca de 20 pessoas, tá bom? Ela foi realizada em um cenáculo em Jerusalém. Agora veja, a narração desse texto, ela continua dizendo que naqueles dias, ou seja, dá a impressão que passaram-se alguns dias. Pedro levantou-se no meio da multidão de pessoas, que era composta de quase 120. Agora, será que esses 120 estavam reunidos no mesmo cenáculo em que estavam os 11 apóstolos, as mulheres, os irmãos de Jesus e Maria?
Fica essa interrogação aí. A Bíblia não estava dizendo que esses 120, eles estavam ali juntos, né, passando-se alguns dias, ou naqueles dias, não é, estavam todos ali no mesmo lugar ali, reunidos nesse cenáculo. O cenáculo então deveria ser gigantesco para caber 120 pessoas. O que chama ainda mais a atenção é que quando os discípulos começaram a falar em línguas, né, tá? Uma grande multidão de várias nações que estavam ali subindo para a festa do Pentecostes, né? Estavam ali subindo para a festa do Pentecostes em Jerusalém. Essa grande multidão de nações que estavam ali em Jerusalém ficou atônita com o fenômeno da glossolalia, né? O fenômeno, né, que no hebraico nevoar, né, é um correspondente. Eles todos estavam ali, incluíam cerca de 3.000 que se converteram, ou seja, que creram na mensagem da pregação de Pedro, e perguntaram, e compungindo-se em seus corações perguntaram: o que faremos, varões e irmãos? E Pedro disse: crê no Senhor Jesus Cristo e serão salvos. E todos foram ali batizados em nome de Jesus. Então vejam que os acontecimentos, a Bíblia ela não faz questão de dar assim para nós os fatos muito cronologicamente certinhos, muito assim redondinhos, né? Ela faz com que nós pensemos, e ela quer transmitir para nós, na verdade, não fatos muito bem documentados, muito bem ditos, redondinhos, né? A Bíblia ela faz questão de nos trazer a mensagem de vida, e vida com abundância, a mensagem de salvação, a mensagem do poder, porque a palavra da cruz é escândalo para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus, né, que se manifesta na pessoa bendita do Cristo, do Filho do Deus Todo-Poderoso. Então, meus amados irmãos, nós vemos então que quando diz ali no Atos capítulo 2, versículo 1, né, em Atos 2, 1, diz-nos o texto que estavam todos reunidos no mesmo lugar. Significa isso dizer que eles estavam juntos no mesmo lugar. Isso significa que havia uma junção, uma união de propósitos naqueles que estavam aguardando a promessa do Pai. E outra coisa, não quer dizer isso que esse mesmo lugar era um grupo de 20 pessoas. Sem dúvida devia ser um lugar muito grande, muito amplo, para que após a descida do Espírito Santo, Pedro pudesse falar, porque o texto não diz que Pedro saiu do cenáculo e saiu, foi para o meio da rua, não é aquela coisa toda, não se diz isso claramente no texto, e que Pedro então pregou para as multidões ali, após sair do cenáculo. Não há esse texto na Bíblia, pelo menos eu não encontrei. Então, queridos, agora vamos para o cerne do nosso vídeo, tá bom? Diz a Bíblia, quando eu disse que não há na Bíblia, né, a questão de que houve vento, vejam só o que diz a Bíblia, tá? Vamos deixar a Bíblia falar. Atos capítulo 2, versículo 2. Preste bem atenção conforme está apresentado nas Sagradas Escrituras. Não precisamos nem no grego, que é a língua que está escrito ali, o Atos dos Apóstolos, para a gente somente pegar uma leitura no próprio português e a gente vai entender o que eu estou querendo dizer. Olha bem. E de repente veio do céu um som, olha só, um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Vê isso? Percebe? E de repente veio do céu um som. Ou seja, o que na verdade foi ouvido foi o som. O som. Agora, esse som faz-se uma espécie de paralelo, de comparação. Já que eles não encontraram alguma coisa semelhante àquele som, eles paralelizaram aquele barulho daquele som como um som de um vento impetuoso e veemente. Era como que
o som de um vento impetuoso e veemente. A Bíblia não está dizendo assim, olha, o texto não está dizendo assim, Atos 2:2. E de repente veio do céu um som, um vento veemente e impetuoso. Aí nós teríamos que admitir que realmente houve vento. Veio um som, um vento impetuoso e veemente, mas era como que de um som, de um vento impetuoso e veemente. Tá ali, tá escrito, tá? E de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso e veemente. Então, conclui-se que, na verdade, houve um som, que esse som assemelhava-se a de um som de vento impetuoso e veemente. Mas o que, na verdade, encheu toda a casa foi o som celestial, o som divinal, o som sobrenatural da descida miraculosa do dia do Pentecostes, do dia do Espírito Santo, do dia que muitos eclesiólogos consideram como dia de inauguração da Igreja de Cristo, visivelmente falando aqui na terra. O dia de Pentecostes foi o dia do cumprimento daquilo que Jesus prometeu em João 14 até o capítulo 16, 14, 15, 16, que Jesus disse que enviaria o Consolador, o outro Consolador, para estar com os apóstolos e os seguidores de Cristo, que Jesus disse, não deixarei vocês órfãos, voltarei para vós, e voltou na pessoa do Espírito Santo, assim como voltará um dia na sua segunda vinda em glória, para arrebatar a igreja, levá-la para um outro patamar espiritual de corpo incorruptível, de corpo imortal, para um plano eterno, divino, conforme o querer e a vontade de Deus, que é exatamente a glorificação do nosso corpo, que é o final, a parte final da nossa redenção. É a glorificação do nosso corpo. No momento temos esse corpo de fraqueza, que é cheio de doença, de rugas, que envelhece, que morre, mas haverá um dia em que esse corpo, que é corruptível, dará lugar a um corpo incorruptível, e aquilo que é mortal dará lugar à imortalidade, conforme é escrito e ensinado em Atos, capítulo de número 15. Leia lá e você vai encontrar essas verdades. Outra coisa, a questão do fogo. Veja bem, como é bem parecida com a questão do som. Tá ok? Aquilo que João ouviu, né? Que João, que Pedro, os Tiago, os apóstolos estavam ali ouvindo, né? É bem comparável, né? Por exemplo, ao que João viu na ilha de Patmos, né? Se nós lemos Atos, Apocalipse 14:2, e diz que lá, e ouvi do céu como a voz de muitas águas. No capítulo 1 também, João diz que a voz do Senhor Jesus Cristo era como a voz de muitas águas, era como a voz de muitas águas. Está dizendo que era como a voz de muitas águas, era como, ou seja, um paralelismo. É porque terrenalmente nós não conseguimos explicar divinalmente, numa linguagem humana, o divino. Então temos que recorrer a coisas paralelas no campo terrenal para explicar coisas celestiais. No caso do fogo, nós vemos em Atos 2, capítulo 2, versículo 3, a mesma coisa. Estavam dizendo lá o seguinte: temos que entender o seguinte, está dizendo lá, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. A mesma coisa que é usada em relação ao vento, em Atos 2:3, diz que eram línguas repartidas como que de fogo. Isto quer dizer que eram parecidas aos olhos humanos, como um fogo provocado, né, pela combustão de algum material inflamável, mas era algo transcendental, algo divino. Era um fogo que não era dessa terra. Era um fogo, né, que não era pertencente ao campo material. Não era um fogo terrenal, mas era um fogo tal como línguas repartidas como de fogo, né,
ou como línguas repartidas de fogo, né? Conforme diz a palavra de Deus, né? Como que de fogo, mas esse fogo aí era um fogo divino, era o poder de Deus sendo manifesto de alguma forma, incandescendo, aquecendo, dando poder, né? Porque o fogo, ele é sempre um símbolo de destruição também. Na Bíblia tem esse... Porque cada vocábulo na Bíblia, dependendo do contexto em que ele é usado, ele vai ter uma aplicabilidade, tá ok? Fiquem sempre atento nisso. Você não pode pegar esse fogo aqui, por exemplo, do Pentecoste, como que de fogo, né? Que parecia ser fogo, mas não era, né? Era como de fogo. E você não pode aplicar essa palavra puros em todas as instâncias da mesma maneira. Há coisas que, por exemplo, a Guiena, né, diz que é um lago de fogo que arde com enxofre. Tem a mesma aplicação daqui, de Atos? Não tem. Por exemplo, se você pegar lá Jesus falando que aonde o fogo não se apaga e o bicho não morre, falando de condenação. Então aquele fogo ali não é o mesmo, não tem a mesma sintaxe textual que nós podemos encontrar em Atos capítulo de número 2. Não podemos fazer associação daquele fogo lá, que Jesus fala, né, que é um fogo que não se apaga e onde o verme não morre. Não podemos contextualizar com este fogo aqui que é registrado em Atos capítulo 2. Então, cada coisa dentro do seu contexto. Cada texto dentro do seu contexto. Porque se usarmos, né, engessarmos um vocábulo para que o mesmo queira dizer sempre a mesma coisa, em todas as vezes que ele vem aparecer nas Sagradas Escrituras, incorreremos em erros hermenêuticos gravíssimos e não teremos a verdade sendo revelada para nós. Muito pelo contrário, teremos um texto hermeneuticamente incorreto e um texto que não fará jus àquilo que o contexto está querendo dizer-nos. Amém? Para o vídeo não ficar mais longo, estou terminando por aqui. Espero que você tenha gostado. Nós que somos pentecostais amamos dizer: Senhor, manda fogo, manda fogo. Olha, se for o fogo da terra, eu não quero. Mas se for o fogo vindo do céu, o fogo divino, o fogo transcendental, o fogo que não podemos explicar pelas leis da física e da química humana, mas é um fogo que vem do divino, que vem de Deus, do eterno. Esse fogo eu quero que encandeie, incendeie e espalhe pela minha vida e pela vida de toda a comunidade da fé, de todos os cristãos e principalmente os irmãos pentecostais, que são aqueles que nos cultos sempre mandam, falam e dizem: Senhor, eu quero receber o fogo. Senhor, manda fogo, né? O pentecostal gosta muito desse tipo de coisa. Então, queridos, que Deus venha abençoar você mais uma vez. Obrigado por mais uma vez assistir a esse vídeo. Espero que gostem, espero que deem um like, deem aí façam um comentário, deem aí a moral, curtindo, compartilhando, e Deus vai abençoar a tua vida. Tenho certeza disso, tá bom? Deus abençoe. Baruch Hashem Adonai. Que Deus te abençoe em nome do Senhor.